do Seminário Virtual do IP, a professora Mariana Malar, da UNB. Mariana recebeu o doutorado pela UFMG e, em seguida, ela fez alguns pós-doutorados, primeiro no City College de Nova York, depois no Centro Internacional de Física da Matéria Condensada, em Brasília. E, em 2010, ela veio a Natal como pós-doc do Instituto Internacional de Física, fez parte da primeira geração de pós-docs do Instituto, né, ajudou a desbravar aqui. E desde 2010, pouco depois, ela se tornou professora na UNB. Mariana trabalha com física da matéria condensada, principalmente com ênfase em fases topológicas de fios quânticos com acoplamento spin-órbita. E hoje ela vai falar para a gente sobre transições de fases topológicas, mas antes de começar eu queria lembrar que a gente vai ter uma apresentação de 30 minutos, sem interrupções, e logo em seguida a gente abre para perguntas. Quem quiser fazer perguntas pode se inscrever pelo chat, que a gente vai organizando a ordem das perguntas aqui no final. Então, Mariana, obrigado por aceitar o convite. Você pode começar a sua apresentação. Obrigada. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Obrigada pela introdução. Obrigada a todos participantes por estarem aqui hoje. Eu vou fazer deixa eu ver aqui. Tenho que compartilhar minha tela agora, né? Bom, então, pessoal, é isso, né? Eu vou falar sobre leis de escala e multicriticalidade em transições de fases topológicas. Vou fazer um breve sumário aqui da minha apresentação. Bom, desculpe, a partir de agora os slides vão estar em inglês, apesar de ser uma apresentação em português, porque eu aproveitei alguns slides de apresentações anteriores que tinham sido em inglês, e aí, por consistência, acabei fazendo todos os slides em inglês, mas acho que não teremos nenhum problema quanto a isso. Bom, eu vou fazer uma breve resumo sobre transições de fases quânticas. Depois eu vou passar para o caso específico de transições de fases quânticas topológicas, e aqui eu vou falar sobre um pouco do papel do gap no espectro desses sistemas topológicos, e vou falar também sobre a teoria da função curvatura como um caracterizador de transições de fases quânticas, e também é uma propriedade desses sistemas topológicos que apresenta comportamento de escala. Nesse contexto de propriedades que apresentam comportamento de escalas, eu vou falar sobre os estados topológicos de borda em sistemas topológicos. Finalmente, vou falar sobre a questão da ordem de transições de fases topológicas e de propriedades físicas do bulk, né, do interior do material. A última parte da minha palestra vai ser dedicada à questão da multicriticalidade em transições de fases topológicas, e no caso específico de um modelo unidimensional de um isolante topológico, para o qual eu vou apresentar o diagrama de fases e discutir um pouco sobre as características, as propriedades das superfícies críticas desse diagrama de fases. Vou falar sobre como se comporta a energia do estado fundamental nesse sistema, também apresentar e discutir alguns aspectos sobre o gap e a função curvatura. E, finalmente, vou encerrar falando sobre como é possível definir uma função de correlação para os estados de Wannier nesse tipo de sistema. Bom, então, falando um pouco, bastante rapidamente sobre transições de fases quânticas, nós sabemos que uma grande variedade de materiais obedece o paradigma da teoria de Ginzburg-Landau-Wilson, segundo o qual as fases da matéria são caracterizadas por simetrias. E uma transição de fase quântica seria, então, basicamente, quando uma ou mais simetrias são quebradas de uma fase para outra fase. Então, aqui nessa imagem esquemática, nós temos um sistema desordenado, representado aqui por essas pirâmides em posições aleatórias e orientações aleatórias. Essa simetria de translação contínua e rotação, nesse exemplo, as duas são quebradas e se tornam simetrias
menores, né, no caso, uma simetria de translação discreta, onde as pirâmides aqui estão em posições periódicas, formando uma rede cristalina, e a simetria de rotação também é quebrada. Então, essas duas fases da matéria são diferentes e têm propriedades físicas diferentes. A partir da década de 80, né, nós aprendemos que existem outros tipos de fases da matéria que não são caracterizadas por simetrias, que são caracterizadas por grandezas globais do sistema, que são, na verdade, propriedades topológicas, né? E uma transição de fase nesse contexto implica numa mudança dessa propriedade topológica, que é uma propriedade global do sistema. Então, aqui nessa figura, nós temos o caso paradigmático, né, de um isolante que sofre, então, uma transição de fase topológica e entra numa fase de isolante topológico, cuja única diferença em relação à fase isolante trivial é o aparecimento de estados de borda condutores, né? Então, são estados aqui na borda do material que, diferentemente dos estados internos, que são isolantes, são estados tem gap, ou seja, condutores. Isso é uma mudança as simetrias da rede cristalina e outras desses dois sistemas são iguais. A diferença entre esses sistemas está nas suas propriedades globais, caracterizadas por um invariante topológico, né? A gente pode representar o isolante trivial como uma esfera do ponto de vista topológico, enquanto que o isolante topológico seria representado por um torus, né? Pela rosquinha aqui, que são objetos topologicamente distintos, porque a esfera não tem um buraco e o donut tem um buraco, ou seja, para você sair de um sistema para o outro, você tem que quebrar a propriedade topológica definidora dessa forma, né? Então, aqui nesse slide, nós temos os dois tipos mais... as duas grandes classes, né, de transições de fases quânticas, né? Então, aquelas que são baseadas em simetrias e as que são baseadas em propriedades topológicas. Em ambos os casos, nós temos que a transição eu rabisquei aqui o slide sem querer. Como é que volta isso? Bom, sumiu. Em ambos os casos, a transição ela é induzida por um parâmetro do sistema, um parâmetro microscópico do sistema, ou algum campo externo, que aqui eu estou representando genericamente pela letra G, ou pode ser uma coleção de parâmetros, todos aqui representados pela letra G, que quando adquirem um valor chamado crítico, né, esse valor crítico dos parâmetros determina, então, o ponto de transição de fase, né, seja no caso de transições de fase por quebra de simetria ou por mudança topológica. As transições de fase da primeira classe, né, elas são sinalizadas por uma mudança contínua numa propriedade do sistema, que a gente chama de parâmetro de ordem, que caracteriza justamente, como o próprio nome indica, o grau de ordem no sistema, né? Então, na fase mais desordenada, ou com mais simetria, esse parâmetro de ordem tem o valor zero, e ele, próximo à transição, ele varia continuamente para um valor não nulo na fase onde as simetrias uma ou mais simetrias do sistema são quebradas. Diferentemente, em transições topológicas, nós temos a variação descontínua de um invariante topológico, que eu estou chamando aqui genericamente de C, que na fase trivial toma o valor nulo, e na fase topológica adquire um valor inteiro, né? E essa transição é descontínua no ponto crítico. Bom, transições de fase por quebras de simetria têm algumas outras características, como, por exemplo, o fato de que a energia do estado fundamental é não analítica exatamente no ponto crítico, né? Então, por exemplo, se você tem aqui uma função que caracteriza a energia do estado fundamental, digamos essa linha suave azul aqui, se você tira a primeira derivada e a segunda derivada, tipicamente a segunda derivada apresenta uma não analiticidade.
não analiticidade pode acontecer na primeira derivada também, ou em derivadas superiores à segunda. Mas, no caso de transições de fases quânticas por quebra de simetria, o caso mais comum é que essa não analiticidade seja na segunda derivada da energia do estado fundamental. Esse tipo de transição de fase quântica também é caracterizado pela existência de uma energia característica que se anula na transição, acompanhada de um comprimento característico que diverge no ponto crítico. E ambas quantidades, tanto a energia quanto esse comprimento, são governados por expoentes críticos. Então, essa energia característica próximo à transição, ou seja, para valores do parâmetro da transição G, para valores pequenos dessa diferença, né, essa energia crítica, ela varia de acordo com essa expressão aqui, onde esse Zni, Z vezes Ni, né, é o expoente crítico. E no caso do comprimento característico, nós temos essa expressão aqui, certo? Ou seja, esse delta, que é a energia, se anula, enquanto esse Qi, que é o comprimento, diverge, né? Esses expoentes aqui são positivos. Bom, no caso de transições de fase topológicas, nós vimos que tudo que nós conhecemos, né, até o momento, nessa palestra, é o fato de que existe um invariante topológico que varia descontinuamente na transição, no ponto crítico. Bom, existem 10 classes de simetria que caracterizam sistemas isolantes e supercondutores topológicos, de acordo com a presença ou não de 3 simetrias chamadas simetrias discretas, porque não são simetrias espaciais do tipo simetrias de space group, né? Simetrias cristalinas, né? Mas são simetrias de reversão temporal, partícula-buraco, ou conjugação de carga, e simetria quiral. A presença dessas simetrias é indicada aqui nessa tabela pelo número 1 ou menos 1, dependendo se a matriz que representa essas transformações de simetria no determinado sistema, se o quadrado dela é 1 ou menos 1. E a ausência da simetria é indicada aqui por 0. Como vocês veem, existem 10 classes, de acordo com as possíveis combinações de zeros, uns e menos uns aqui. E aqui nessa parte da tabela, nós temos as dimensões de 1 até 8, e no caso de haver do sistema nessa determinada classe de simetria, com aquela dimensão ser topológico, nós temos aqui o tipo de invariante topológico que caracteriza o sistema. Z ou Z2 são os 2 tipos de invariantes, de acordo com as características de serem números inteiros desses invariantes topológicos. Bom, nesse ponto, nós fazemos as perguntas que vão nos levar à próxima parte da minha apresentação, que são: existem outros marcadores para uma transição de fase topológica, além do pulo descontínuo, né, além do salto descontínuo no invariante topológico? E como que se comportam as quantidades físicas no bulk, no interior de um material topológico? Porque, basicamente, nós sabemos que um material topológico é distinguível do seu análogo, né, do seu correspondente trivial, pelo aparecimento de estardos de borda. Mas, no interior do material, as propriedades físicas se diferem de alguma maneira no caso topológico, em relação ao caso trivial ou não? Então, como que essas grandezas físicas do interior do material se comportam? Uma questão importante também da gente estudar em transições de fases topológicas é a questão da ordem da transição. Assim como nós temos isso bem caracterizado para transições de fases quânticas por quebra de simetria, né? Como que isso funciona no caso de transições topológicas? E a questão de escala, existe comportamento de escala em transições de fases topológicas? Claramente, o invariante topológico não apresenta comportamento de escala, já que ele é simplesmente uma grandeza que varia de maneira abrupta e descontínua, né, na transição. Mas existem grandezas
que podem ser definidas para transições de fases topológicas e que apresentam comportamento de escala. Antes de começar a responder essas perguntas, né, eu gostaria só de lembrar aqui como que funciona o gap, né, ou seja, a diferença de energia entre o estado fundamental e o primeiro estado excitado em um sistema topológico, né. Então, nós estamos aqui, digamos, vejamos, por exemplo, o caso de um isolante topológico, né. Na fase trivial, esse material é caracterizado por um gap bem definido entre a banda de condução e a banda de valência e a banda de condução, né? Então, existe uma diferença de energia aqui. Esse gap necessariamente se fecha, no caso de isolantes ou supercondutores topológicos, que podem ser classificados pelo tenfold way, né? Por essa tabela aqui, ó, classificação de Outland-Zimbauer. Então, esse gap se fecha exatamente no ponto crítico, né? E depois, na fase topológica, o gap se abre novamente e aparece aqui uma linha espectral ou uma banda, né, que é associada justamente ao estado de borda aqui, que é sem gap. No caso aqui, estou falando do gap do isolante do efeito Hall quântico, né, onde você tem apenas um estado de borda com uma quiralidade para um lado, que roda para um lado. O caso mais paradigmático, digamos, de isolante topológico, na verdade, é aquele que advém do efeito quântico Hall de spin, que é quando você tem um estado de borda girando para um lado e outro estado girando para o outro com spins opostos. Então, você tem o aparecimento aqui de duas bandas ligando, né, a estrutura de bandas do bulk. Você tem duas linhas espectrais aqui associadas às bordas, com spins opostos. Bom, então, como eu falei, né, no geral, os materiais que são descritos pelo tenfold way, isolantes supercondutores, para esse tipo de material, a transição de fase quântica, ela implica no fechamento do gap exatamente no ponto crítico. De modo que, para esse tipo de material, você poderia dizer que o fechamento do gap no ponto crítico seria um marcador de transição de fase quântica, ou seja, se o gap se fecha, você sabe que ocorreu uma transição de fase quântica topológica no material. Entretanto, esse marcador ele não é genérico, porque existem materiais onde isso não acontece, ou seja, onde ocorre uma transição de fase quântica sem que o gap se feche. Isso acontece, eu posso, para dizer que uma regra não vale, né, basta eu dar um contra-exemplo. E o contra-exemplo que eu vou dar aqui é justamente quando nós consideramos interações elétron-elétron. E aí, esse artigo aqui, de 2015, né, do Amarit e colaboradores, mostra que, nesse caso, né, um isolante topológico existe a transição de fase de um isolante trivial para um isolante topológico sem fechamento do gap, ou seja, o gap continua aberto durante toda a transição, mas o sistema vai de uma fase trivial, de isolante trivial, para isolante topológico. Na verdade, eu vou mostrar isso para vocês em alguns slides, existe também a possibilidade complementar a essa, ou seja, de que o gap se feche sem que tenha ocorrido uma transição de fase topológica. Uma outra questão importante, a outro ponto que eu quero abordar nessa palestra é a questão da função curvatura. A função curvatura, ela é um marcador para transições de fases topológicas que apresenta comportamento de escala. A função curvatura, ela é definida como sendo aquela função que, quando integrada no espaço dos momentos, dá o invariante topológico do modelo, ou do sistema, né? Então, essa figura aqui mostra o caso de uma função curvatura, no caso de um material bidimensional. Então, aqui a função curvatura no espaço dos momentos, e essa figura mostra a evolução dessa função de curvatura à medida que um parâmetro M
é variado em direção a um ponto crítico. E nós vemos aqui que essa função curvatura, ela tem um pico que vai se tornando cada vez mais pronunciado à medida que nós nos aproximamos do ponto crítico. Exatamente no ponto crítico, essa função curvatura tem um flip, ela muda a orientação. Então, se o pico estava para cima, ele passa a estar para baixo. E isso é sempre assim, quer dizer, se houve uma transição de fase topológica, a função de curvatura vai ter uma inversão no pico, e vice-versa. De modo que essa inversão no pico é um marcador da transição de fase, certo? E, além do mais, essa função curvatura, diferentemente do invariante topológico, ela apresenta comportamento de escala. A altura do pico e a largura do pico, o inverso da largura do pico, podem ser escritos da seguinte forma, como sendo proporcionais à distância entre os parâmetros do seu sistema e o ponto crítico elevado a determinados expoentes. Aqui, gama, para o caso da altura, e ni, para o caso do inverso do comprimento. Nesse artigo, né, os autores demonstram que esses dois expoentes, eles sempre seguem uma lei de universalidade, que é que o gama é igual a D vezes ni, onde D é a dimensão do sistema, a dimensão espacial do sistema. E mostram também que esse comprimento, ele está associado com um comprimento de correlação dos estados de Vanier no bulk do material. Tá? O que dá um comprimento característico que diverge exatamente no ponto crítico. Bom, uma outra abordagem muito interessante para análise de comportamento de escala em sistemas topológicos foi proposta proposto que o comprimento de penetração desses estados de borda fornece um comprimento característico que diverge exatamente na transição, né, de acordo com essa expressão aqui. Os autores analisaram vários modelos, né, dentre os quais aqui eu destaco o modelo paradigmático, né, que é o SSH, que é o modelo de isolante topológico em uma dimensão mais simples, e eles encontraram analiticamente a expressão de qual que seria esse comprimento de penetração dos estados de borda, em termos dos hoppings do modelo, e da distância em relação ao ponto crítico. E eles mostram que, de fato, à medida que essa distância em relação ao ponto crítico, esse G, né, que é a distância em relação ao ponto crítico, diminui, os estados de borda penetram cada vez mais longe dentro do sistema e, efetivamente, divergem exatamente quando G é igual a zero, esse comprimento de penetração aqui. Eles fazem um estudo também para o modelo BHZ, mas eu acho que o meu tempo é meio curto, então vou pular essa parte. Um outro estudo interessante sobre a questão de como se comportam as grandezas no bulk, né, no interior de sistemas topológicos, é o estudo da Cristiane Moraes Smith e colaboradores, onde eles fazem uma análise do potencial termodinâmico, né, para diversos modelos, e eles observam que o potencial termodinâmico apresenta singularidades, ou não analiticidades, exatamente no ponto crítico, ou seja, exatamente no ponto de transição de fase. E eles descobrem ou propõem uma lei de escala ou uma lei de universalidade para o comportamento do potencial termodinâmico, que é de que a transição de fase é sempre, ou seja, a ordem da derivada do potencial termodinâmico, na qual a não analiticidade ocorre, é sempre de ordem D na borda do sistema e D mais 1 no interior, né, onde D é a dimensão espacial. Um outro trabalho interessante mostra que
na presença de interações elétron-elétron, a transição de fase topológica de um isolante trivial para um isolante topológico é de primeira ordem. Isso é caracterizado aqui por essa suscetibilidade, esse gráfico B aqui, ó, é uma grandeza de Bulk, que pode ser medida, né, que é a compressibilidade orbital, que é a primeira derivada desse parâmetro T aqui, onde esse parâmetro T é a polarização orbital, ou seja, é uma grandeza física de Bulk que pode ser medida e que, nesse caso, apresenta uma singularidade aqui, uma não analiticidade na primeira derivada, caracterizando uma transição de primeira ordem, né? Bom, dentro desse contexto, eu e alguns colaboradores temos estudado o seguinte sistema, né? Uma cadeia unidimensional infinita. Aqui eu estou apresentando apenas uma célula unitária desse sistema unidimensional. Essa célula apresenta R sítios, e cada sítio pode alojar, né, elétrons com spin up ou down. E o modelo, então, é escrito em termos de hoppings entre esses sítios, né? Então, os alfas aqui são hoppings que preservam o spin, e os betas são hoppings que fazem spin flip, né? Que inverte o spin do elétron quando ele pula de um sítio para o seu vizinho. Um modelo desse tipo pode ser escrito por um hamiltoniano de Bloch, que é uma matriz dessa forma aqui, onde essa matriz Q está escrita aqui embaixo, que, por sua vez, é escrita em termos de matrizes A, que são matrizes 2 por 2. Então, essa matriz Q aqui é 2R por 2R, e essa matriz A é uma matriz 2 por 2, onde aparecem os parâmetros alfa e beta, que são os hoppings. Esses parâmetros alfa e beta, eles são parametrizados, todos eles, por apenas 3 parâmetros. Eu vou chamar de gama efetivo, teta e φ. O gama efetivo e o teta estão associados com a amplitude de acoplamentos em órbita de Rashby-Dresselhaus dentro da cadeia, e o φ, esse parâmetro φ aqui, é um phase shift, uma diferença de fase. Bom, lembrando, um hamiltoniano de Bloch, ele apresenta simetria esquiral de reversão temporal e partícula-buraco, se esse hamiltoniano ele é invariante sob as seguintes relações de invariância, que estão aqui, né? No nosso caso, nós temos todas as 3 simetrias, quiral, reversão temporal e partícula-buraco, onde cada uma das matrizes, quiral, reversão temporal e partícula-buraco, são dadas aqui, o que coloca nossos modelos na classe C2 do Tenfold Way. A classe C2 é caracterizada por um invariante topológico chamado winding number, número de enrolamento. E no caso desse modelo, é basicamente quantas vezes o determinante dessa matriz Q aqui gira em torno da origem do plano complexo. Então, nessa figurinha aqui, ele gira uma vez, então o winding number seria 1. Se ele girar, mas não englobar a origem, o winding number é 0, que caracterizaria uma fase trivial, né? Nós, então, calculamos o invariante topológico para esse sistema, né, para esse hamiltoniano. Encontramos o diagrama de fase num espaço aqui tridimensional, que é caracterizado pelo gama efetivo, pelo teta e pelo φ, e nesse diagrama de fase, o ômega igual a 0, ou seja, o isolante trivial é caracterizado pelo espaço vazio aqui, né, pelas regiões vazias. As regiões com as bolinhas correspondem a ômega igual a 2, um isolante topológico, e as superfícies que separam essas regiões são superfícies sem gap, ou seja, são superfícies críticas, que também são caracterizadas por invariantes topológicos, que eu não quero entrar aqui, por uma questão de tempo. Bom, se a gente der uma olhada rápida no espectro desse sistema, nas superfícies críticas, ou seja, na superfície onde o gap fecha, nós temos que nessas regiões azuis, né, o gap se fecha exatamente aqui na superfície de Fermi, que é caracterizada pela energia nula aqui. Cada um desses pontos onde o gap se fecha aqui, onde as bandas se cruzam, no caso aqui
das áreas azuis, né, caracterizada por uma carga topológica -1, no caso das regiões laranjadas, uma carga topológica de +1, e nas linhas onde essas superfícies se cruzam, que são linhas multicríticas, porque são um cruzamento de duas superfícies críticas, esse invariante topológico é nulo. Então, esses pontos aqui de fechamento do gap, né, ou seja, os pontos de cruzamento da banda, eles são nós que são uns é um par o par de simetria de reversão temporal do outro, né? E eles têm uma dispersão linear em torno do ponto de fechamento do gap. Nós descobrimos também que esse plano aqui, caracterizado pelo valor de φ igual a 0,25, ele possui uma simetria adicional, uma simetria de espelho, em relação a um ponto que não é o centro da célula unitária, então a gente chama isso de off-centered. E o fato da existência dessa simetria de espelho nesse plano aqui, faz com que esses nós, ou seja, os pontos onde o gap se fecha, sejam móveis dentro da zona de Brillouin, eles se movem para frente, para trás na zona de Brillouin, mas eles não podem ser desfeitos, porque eles são forçados pela presença dessa simetria. Então, esses nós, eles são parecidos com nós de Weyl, com cones de Weyl, que também têm essa característica de serem móveis na zona de Brillouin, com a diferença de que eles não podem ser desfeitos, né? Diferentemente de nós de Weyl, que podem eventualmente se aproximar e se fundir um no outro e cancelar as suas cargas topológicas opostas, e esses nós que são forçados pela simetria, eles não podem jamais coalescer e cancelar suas cargas topológicas. Na verdade, essas cargas topológicas são repulsivas, porque elas têm o mesmo sinal, como eu já falei anteriormente. Bom, esse tipo de diagrama de fase, ele permite diversos tipos de transições, ou seja, transições topológicas de um isolante trivial para um isolante topológico através desse plano aqui, que tem a simetria de espelho, ou transições também topológicas através dessas superfícies curvas, que são acidentais, não tem nenhuma simetria associada a elas, ou transições muito estranhas, que são de uma fase para ela mesma, ou seja, trivial para trivial, ou topológica por topológica, passando por um ponto multicrítico. Esse tipo de transição é curiosa, porque ao longo dessas trajetórias, 0, 0 ou 2, 2, não tem nem quebra de simetria, nem uma mudança topológica, e mesmo assim, essas duas fases, essas porções do diagrama de fase estão separadas por linhas críticas. Como isso é possível, né? Então, para começar a entender esse tipo de diagrama de fase, né, a gente fez um estudo da energia do estado fundamental do sistema. Inicialmente, para as transições topológicas, a 0,2 passando pelo plano A, ou a 0,2 passando pela curva B, pela superfície curva B, né? Nesse caso, a energia do estado fundamental apresenta uma não analiticidade, que é caracterizada por esse cúspide, aqui na segunda derivada da energia do estado fundamental. Então, aqui no inset aqui, nós temos a energia do estado fundamental, primeira derivada, e aqui o gráfico grande mostra a segunda derivada. Em ambos os casos, aparece uma não analiticidade no limite termodinâmico, N aqui é o número de células unitárias na cadeia, né? Então, aparece uma não analiticidade no limite termodinâmico na segunda derivada, o que quer dizer que essas transições de fase topológicas são de segunda ordem. Já, digamos que eu pegue aqui agora essa trajetória aqui, que passa pelo ponto multicrítico, ligando um isolante topológico a ele mesmo, ou a outra porção de isolante topológico no diagrama de fase. Agora, a energia do estado fundamental, ela é suave até a quarta derivada. Apenas na quarta derivada nós vemos o aparecimento de uma não analiticidade exatamente no ponto da transição, né, no ponto crítico. Dizendo
O que indica que, para esse tipo de transição, nós temos uma não analiticidade de quarta ordem, ou seja, a transição seria de quarta ordem. Se a gente olha para o comportamento do gap nesse sistema, digamos que eu fixo o valor de gama efetivo e olhe como que o gap funciona, se comporta no plano θ-φ, né? Se eu modelar esse gap em termos da distância dele, da distância do parâmetro, seja θ ou φ, que aqui eu estou representando genericamente por lambda, em relação ao valor crítico respectivo, e tomar essa variação aqui elevada a um determinado expoente Zni, a gente fitando, né, esse comportamento aqui em cima da superfície que a gente obteve, a gente vê que para as transições topológicas, esse Zni é igual a 1. Já pela transição que passa pelo ponto multicrítico aqui no meio, esse Zni é igual a 2, ou seja, o gap se fecha, o gap se anula linearmente para as transições topológicas e parabolicamente para a transição passando pelo ponto multicrítico. Isso quer dizer, então, que a proximidade de transições topológicas está forçando o gap a fechar e está forçando não analiticidade na energia do estado fundamental, mesmo sem haver uma transição de fase nessas trajetórias 00 ou 22. A gente chama, então, essas transições de fase de espúrias, porque o gap se fecha e a energia do estado fundamental se torna não analítica. Entretanto, o gap se fecha de uma maneira mais suave, em vez de linearmente, ele se fecha parabolicamente, e além disso, a energia do estado fundamental, a não analiticidade dela é só na quarta ordem, ao contrário das outras transições que ocorrem em segunda ordem. Para entender um pouco mais o que está acontecendo nesse diagrama de fase, a gente então olha para a função curvatura. E no caso específico desse modelo, pode ser calculado através dessa expressão, lembrando que Q é a matriz que senta aqui nesse ponto aqui, né, nesse corner aqui do hamiltoniano. E M aqui é o meu espaço de parâmetros. Então, fazendo um corte no meu diagrama de fase para um valor de gama efetivo fixo, então, o diagrama de fase tem essa cara aqui, né, apenas no plano θ-φ. A gente vai olhar para como que a função de curvatura se comporta para uma transição topológica, ao longo, ou seja, dessa trajetória verde, e ao longo de uma transição passando por um ponto multicrítico. No primeiro caso, nós vemos que a função curvatura, ela tem 2 picos, cada um desses picos está associado a um dos pontos simétricos na zona de Brillouin, onde o gap eventualmente vai se fechar, né, no ponto onde ocorre a transição, e esses picos vão se tornando mais pronunciados à medida que o valor crítico do parâmetro, à medida que nós nos aproximamos do valor crítico do parâmetro. No caso aqui, eu estou variando φ, e a razão φ dividido por φc igual a 1 é exatamente o ponto crítico. No caso, então, da trajetória A, né, nós vemos o flip na orientação da função curvatura, indicando que, de fato, nós temos uma transição topológica, mas no caso da transição multicrítica, esse flip não ocorre e, de fato, a transição aqui, eu saio de um estado de isolante trivial para um isolante trivial. Então, de fato, a gente não deveria esperar o flip na função curvatura. Mas o que nós vamos fazer agora é analisar o comportamento de escala desse pico. Como que ele vai se tornando cada vez mais pronunciado à medida que eu me aproximo da transição. Para fazer isso, eu vou fitar a minha função analítica, que eu conheço, através de uma lorentziana em torno de cada pico. Sim? Desculpa interromper, mas seu tempo já está esgotado. Ah, tá. Então, eu vou só mostrar a última coisinha aqui, que é os parâmetros que a gente encontra para a altura e a largura da função curvatura. Para as transições topológicas, esses expoentes são iguais a 1, independente da trajetória que a gente segue, e no caso do ponto multicrítico,
esses dois expoentes são ambos iguais entre si e ambos iguais a 2, certo? Isso, em particular, quer dizer que o gap, ele varia com o inverso da largura da função curvatura, de acordo com essa expressão aqui, onde esse Z aqui é chamado expoente crítico dinâmico, e no caso específico, então, do nosso modelo, ele sempre é igual a 1, independente do tipo de transição, seja as transições topológicas de segunda ordem, seja a transição através do ponto multicrítico de quarta ordem, o expoente crítico dinâmico é sempre igual a 1. E só para finalizar, uma coisa interessante do formalismo da função curvatura é que a transformada de Fourier dela nos dá uma função de correlação entre estados de Vanier no bulk, né? Isso aqui é um estado de Vanier localizado no sítio R da cadeia, aqui é um estado de Vanier na origem. Então, isso aqui é uma espécie de correlação ou de um overlap mediado entre estados de Vanier que estão separados por uma distância R. E essa função aqui é a função curvatura no espaço da posição. Ou seja, quando eu tenho uma curvatura que é caracterizada por 2 picos no espaço, na zona de Brillouin, né, no espaço de momento, isso implica numa função de curvatura, ou seja, no espaço das posições, uma função de correlação de Vanier oscilatória. O que quer dizer que, nesse tipo de sistema, as correlações, ao contrário de sistemas usuais, onde correlações entre estados tendem sempre apenas a diminuir monotonicamente com a distância entre os estados, aqui ocorrem recuperações periódicas da correlação entre os estados. Essa distância aqui, ó, é o que é o inverso da largura do pico, da função de curvatura no espaço dos momentos, que nos dá, então, uma medida do comprimento de correlação dos estados de Vanier no bulk, né? E, de fato, esse é um comprimento característico que diverge na transição. Então, nós vemos que a proximidade da criticalidade está fazendo os estados de Vanier ficarem cada vez mais correlacionados e infinitamente correlacionados exatamente no ponto crítico. Por outro lado, essa correlação se mantém oscilatória arbitrariamente próxima da criticalidade, porque essa função é sempre oscilatória, ela sempre tem um comprimento, um comprimento de onda finito. Isso me leva, então, aos meus concluding remarks. Nós vimos que transições de fases topológicas apresentam leis de escala e expoentes críticos, e no caso específico de um modelo de multibandas, com interação spin-órbita de Rashba e Dresselhaus, nós temos um diagrama de fase topológico que apresenta multicriticalidade. As transições topológicas, através de apenas uma superfície crítica nesse tipo de diagrama de fase, são de segunda ordem e apresentam um fechamento do gap linear, e, além disso, a largura de linha da função curvatura também se comporta linearmente, próximo à transição. Por outro lado, transições espúrias são de quarta ordem, tem um fechamento de gap parabólico, e a função de curvatura apresenta um comportamento parabólico também perto da transição, o que implica que, se você olhar para a forma como o gap se comporta com a largura da função curvatura, esse comportamento é sempre linear, independente do tipo de transição. E, além disso, a transformada de Fourier da função curvatura nos dá uma função de correlação entre os estados de Vanier com um comprimento de correlação divergente na transição. E, bom, isso é tudo, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Desculpe por ter excedido o tempo um pouquinho. Obrigado, Mariana. A gente vai abrir sessão de perguntas. Então, quem quiser pode se inscrever pelo site. Vou começar com a pergunta do Denis.
Olá, Mariana, obrigado aí pela apresentação, muito boa. Eu queria fazer, na verdade, o que eu não entendi é uma coisinha aqui. Pelo que eu entendi, tudo aqui é single particle, né? Tudo que você está Sim, fazendo. Então, o sim. que você quis dizer por ground state energy? Ah, sim. Deixa eu voltar aqui. Ground state energy aqui, na verdade, é a soma dos estados de single particle até o nível de Fermi. Entendi. Tá, ok. Entendi. Deixa eu voltar no slide aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, digamos, Não, por exemplo... Já entendi. Obrigado, Mariana. Ah, sim, ok. Obrigadão. Tudo bem. O Dimitri tem uma pergunta. Muito obrigado, Mariana, foi muito interessante e eu pessoalmente estou interessado em fases topológicas. A minha pergunta é sobre a função de curvatura. Pelo que entendi, essa função de curvatura é basicamente curvatura de Berry. Não sei se você falou isso na apresentação, ou tem uma definição geral dessa função de curvatura? Sim, a definição em sistemas onde o invariante topológico é calculado a partir da fase de Berry, da curvatura de Berry, sim, ela é exatamente a curvatura de Berry. Mas no caso genérico, ela é a função que é integrada, essa aqui, ela é a função cuja integral na zona de Brillouin dá o invariante topológico do modelo. Nem sempre essa função é uma curvatura de Berry. Ok, entendi. Eu acho, não sei, talvez da minha perspectiva, que se a gente considerar apenas teorias estritamente topológicas, que provavelmente significa que o gap nessa teoria é infinito. E eu estou pensando, ou seja, estou perguntando, nesse tipo de teorias, a função de curvatura, ela vai ter alguma estrutura ou só vai mostrar apenas picos tipo função delta, né? Em outras palavras, o que eu quero perguntar é que talvez em teorias puramente topológicas a gente pode apenas capturar propriedades universais. Uhum. E quando a gente vê estrutura nessa função de curvatura, provavelmente significa que a gente não está exatamente numa teoria topológica, e o que a gente vê, toda essa estrutura, é correlacionada com coisas que não são universais, né? E se a gente, por exemplo, pensar em algum experimento, se a gente medir alguns... a minha pergunta é possível medir ainda experimentalmente esse tipo de expoentes críticos, ou, por exemplo, o que você calculou é só propriedade desse modelo? Os expoentes críticos, bom, a função de curvatura, ela não é mensurável, né, experimentalmente. E, consequentemente, os expoentes críticos a ela associados, que são o gama e ni, que apresentam uma lei de universalidade entre eles, também não podem ser medidos, mas E enfim, se a gente, por exemplo, considerar um setup... Desculpa, eu não ouvi o que você falou por último. Acho que o Dimitri perdeu a conexão. Enquanto isso... eu parei, eu não consegui ouvir o que ele falou por último. Deve ser um problema na conexão. Enquanto isso, o Múcio quer fazer uma pergunta? Desculpa, acho que eu voltei agora. Voltou. Eu não ouvi a resposta, mas basicamente a minha pergunta foi sobre universalidade, né, que se alguns desses expoentes críticos podem ser observados experimentalmente. Eu posso resumir a minha pergunta assim. Sim. Diretamente observados experimentalmente, eu diria que não. Porque agora... Nas transições de fases comuns, a gente... expoentes críticos são relacionados com comportamento conforme, por isso tem certa
universalidade. Aqui eu não sei se existe o mesmo tipo de universalidade para esse tipo de transições de fase. Sim, na verdade existe sim, tá? Essa lei aqui, I gama igual a D vezes Ni, por exemplo, ela é uma lei, nesse artigo, né, os autores mostram que ela é uma lei de universalidade para qualquer, eles estudam modelos de Dirac, né, hamiltonianos de Dirac. Então, qualquer hamiltoniano de Dirac, esses expoentes seguem essa lei e, dependendo da dimensionalidade do sistema, o gama e o Ni têm valores universais, que dependem apenas da dimensionalidade. Então, existe sim comportamentos de universabilidade. Sobre a questão da estrutura na função, existe também a função de curvatura, ela apresenta estrutura. Quer dizer, como você pode ver nessa figura aqui, dependendo da situação, se o cruzamento das bandas no ponto crítico é linear, nós temos um pico em torno do ponto onde o gap eventualmente vai se fechar. Já se for um cruzamento de ordem superior, parabólico ou maior, em vez de uma estrutura simples como essa, você tem essa estrutura que os autores chamam de shell, né? Tipo um chapéu, né, na verdade, aquele chapéu mexicano aqui está invertido. Né? Então, a estrutura da função curvatura, ela depende do tipo de modelo. Tá? Mas essas leis de universalidade, os valores dos expoentes, não. Ok, não sei se obrigado. Responde parcialmente, pelo menos, a sua pergunta. Temos Sim, na obrigado. fila de perguntas aqui Múcio, o Eggs e o Fábio. Eu vou encerrar no Fábio, tá? Por razões de tempo. Então, Múcio, você pode fazer a sua pergunta? Oi, tudo bem? Estão escutando? Oi, Múcio. Estou te ouvindo. Tá, obrigado, Rodrigo, Mariana, muito legal o seminário. Deixa eu te Obrigada. Deixa eu te perguntar um negócio. Você, naquelas transições trivial para trivial ou topológico para topológico, você disse que concluiu que o expoente Z era 1 em ambos os casos, né? Sim. Isso me parece um pouco estranho, porque quando o espectro é parabólico, eu esperaria Z igual a 2. Não é o Ni Z igual a 2, não vem porque Ni Z igual a 1, não é porque o expoente do comprimento de correlação é que é diferente para essas duas transições, ou seja, aliás, ao contrário, Z igual a 1 para as topológicas e Z igual a 2 para essa que você chamou de multicrítica. Ou espúrias, alguma coisa assim. Espúria. Então, será que Ni é que está... Ni é o mesmo? Ni é igual a... Aliás, Z é que está mudando, está entendendo? Porque eu esperaria... Eu entendi. Z, no caso, no cruzamento é Dirac, tipo Dirac, com os espectros lineares. E no caso topológico, são duas parábolas. Então, Z igual a 2, que seria o expoente dinâmico. Ou seja, o que está mudando é o expoente do comprimento de correlação, o expoente dinâmico na transição. Você teria que verificar o Ni para ver o que é que acontece com ele. Meio confuso, mas... Não, eu entendi perfeitamente a pergunta, porque eu tive a mesma dúvida em relação a isso, ao valor de Z, que é o expoente crítico dinâmico. Mas, observa que são duas questões aqui. Uma é o cruzamento das bandas na zona de Brillouin. Certo. E eu estou mostrando aqui um slide. Deixa eu colocar o apontador aqui. Veja, por exemplo, aqui ó, o espectro, essas bandas amarelas, são 8 bandas e elas se cruzam aqui bem no nível de Fermi. Está tampado aqui porque eu fiz o desenhozinho da carga topológica, que nesse caso é 0, mas se você olhar por trás, o cruzamento é linear.
O cruzamento das bandas é sempre linear, seja numa transição de fato topológica, seja numa transição espúria. O cruzamento das bandas é sempre linear, donde a gente pode inferir que esse resultado de que o Z é igual a 1, independente do tipo de transição, é até esperado, porque o cruzamento das bandas é sempre linear. O que não é linear, e isso que eu acho curioso, não é o cruzamento da banda, ele é linear, mas é a forma como o gap se fecha. Não na zona de Brillouin, mas em função dos parâmetros do θ e do φ. Então, deixa eu ir aqui, ó. E você está vendo o gap, certo? Em função do θ e do φ, que são parâmetros do hamiltoniano, não é na zona de Brillouin. Você não está vendo o gap em função do K. Certo. Mas você está vendo o gap em função do θ e do φ. Aí sim. Aí o que acontece? O Z vezes Ni. Não o Z vezes Ni, que é o expoente crítico que está aqui, ó, que controla como que o gap se fecha em termos da distância do parâmetro, no caso aqui, seja o φ ou θ, em relação ao seu valor crítico. O Z vezes Ni é igual a 1 para as transições topológicas e igual a 2 para a transição espúria, ou seja, para a transição que passa pelo ponto multicrítico. Mas o Z é sempre 1. Isso quer dizer que o Ni é igual a 1 ou igual a 2, dependendo do tipo de transição. Tá legal. Obrigado. De nada. Obrigada pela pergunta. Eggs, sua pergunta, por favor. Oi, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Mariana, por palestra interessante. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, outro dia a gente estava discutindo alguma coisa, mencionei, é justamente com relação a isso que já foi mencionado, com relação ao experimento, medida experimental. Se você pegar, por exemplo, o isolante topológico usual, né, em 2 dimensões, o que se mede basicamente é a integral da curvatura, que no caso aí seria o fxy, né, o campo de Barry, né, a curvatura de Barry, que é como se fosse um campo magnético. Então a integral está um fluxo, e você associa isso a um invariante topológico. Né. Dessas grandezas que você calculou, esse trabalho do Way, também o trabalho do Múcio, é bom interessante mencionar, né, tem vários brasileiros trabalhando nessa conexão de tentar achar uma medida de bulk, uma grandeza de bulk, que poderia, então, constatar, ser medida experimentalmente como uma assinatura do isolante topológico, né, porque até agora, em princípio, só tem, basicamente, medidas em sistemas finitos, que basicamente verificam o chamado bulk edge correspondence, né? E isso é interessante, a gente tentar achar, como você tem tentado, e o Múcio, o Bay, e outros, Axiane, medidas, grandezas em bulk, né? Propriedades que podem ser mensuráveis em bulk, que são mensuráveis em bulk, que apontariam para isso. Então, aqui, quando eu olho para esses resultados, né, esses coeficientes, esses expoentes críticos, como foi mencionado, a própria energia, como você está mencionando, mostrando aí, essa não velocidade na derivada da energia, qual a grandeza física que estaria associado a esse tipo de derivada segunda que você mostrou, por exemplo, a energia total aí, né, que alguém poderia vislumbrar, medir experimentalmente? Sim, as derivadas da energia são sempre suscetibilidades, né? Que em princípio podem ser medidas, né? Então, esse φ aqui, a questão aqui nesse modelo, a dificuldade com esse modelo do ponto de vista de uma verificação experimental, é que esses parâmetros φ e θ não são campos externos, do tipo que você tem um knob, né? Você tem um botão que você varia, e aí você vê a suscetibilidade do sistema, ou seja, se acessa
as derivadas da energia, que são suscetibilidades do sistema em relação à variação daquele campo, né? Porque o φ e o θ são ambos parâmetros microscópicos do Hamiltoniano, intrínsecos. Então, variar o φ e o θ aqui bom, na verdade, minto, o φ é mais difícil de variar, porque ele é realmente um parâmetro fixo. O θ, ele tem a ver com a razão entre a intensidade da interação de spin órbita do tipo Dresselhaus e do tipo Rashba. A interação Rashba, ela pode ser manipulada através de um campo elétrico externo. Então, duas, na verdade, né? Você pode variar a razão, né? A Dresselhaus você varia com a densidade também. A Dresselhaus não sei, eu não tenho Você varia a densidade. A Dresselhaus depende da densidade, por causa do termo cúbico. Então, em princípio, você poderia variar. É uma faixa pequena, mas em princípio, sim. Então, em princípio, eu tenho um knob externo aqui para variar esse parâmetro θ, que tem a ver com a razão. Especificamente, ele é o arco tangente do γd, onde γd é a amplitude da interação de Dresselhaus dividido pelo γr, que é a de Rashba. Então, se eu puder variar isso, se eu tiver como variar isso externamente, eu consigo, então, medir essas suscetibilidades, né? São as derivadas da energia em relação a esse parâmetro. Eu não sei exatamente o que medir experimentalmente. Talvez essa seja a minha pergunta. No caso, a energia total, sim, mas como medir essa energia total? Como que se manifesta? O que exatamente o que exatamente é essa suscetibilidade? Né? Quando a gente pensa na suscetibilidade magnética, via resposta linear, você está pensando em aplicar um pequeno campo e aí você calcula a sua resposta, né? Ou a polarização. Aqui, talvez a gente precisasse pensar, aqui talvez alguma coisa como a compressibilidade, alguma coisa, alguma derivada. Eu acho que tem a ver com eu acho que é exatamente isso, é uma espécie de compressibilidade, né? Certo. Lembra que essa energia é simplesmente a soma de todas as alta-energias até o nível de Fermi. Então, e aí, voltando na pergunta do Denis, o próximo passo seria perguntar se alguma correção de Fermi Liquid não poderia mudar esse resultado, né? Mesmo porque tudo aqui que nós estamos falando são coisas relativamente pequenas, né? As magnitudes, principalmente quando se fala de variações com relação a alfa e beta, Dresselhaus e Rashba, as energias são muito pequenas. Então, pode ser, se você estiver pensando em alguma coisa como arsenete de galho, algum semicondutor, que correções de Fermi Liquid, de interação elétron-elétron, né? Possam ser interessantes e possam produzir também variações. Sim, claro. Que são mais ou menos, que podem até competir, não sei, sabe ver. Não, aí a interação elétron-elétron é um segundo momento desse trabalho, né? Mas, sem dúvida, é muito relevante. Obrigado, Mariana. Obrigada, eu. Mariana, muito bom o seminário, tá certo? Parabéns. Obrigada, Fábio. A minha pergunta vai no contexto também da que o professor Múcio fez, da conexão entre a função de curvatura e o expoente crítico dinâmico Z, tá? Porque, como você mostrou e já explicou para o professor Múcio, o Z fica constante igual a 1, e na tua argumentação é devido à forma como o gap fecha, sempre linearmente. Tá? Sim. Pelo que eu entendi, como não há presença de interação de longo alcance no teu sistema, como consequência o gap vai fechar de forma linear. Porém, na presença de uma interação de longo alcance, você muda o expoente crítico dinâmico, tá certo? Então, por exemplo, seria o gap fechado de maneira parabólica, tá? Então, que vai um pouco no contexto do que o professor Guedes falou. Então, se tiver uma presença de interação de longo alcance no teu sistema, o expoente crítico dinâmico Z vai mudar, ficar, por exemplo, igual a 2? Porque, veja só, deixa eu só dar um contexto. A maneira do gap fechar linearmente é porque não tem interação, tá? Quando você coloca uma interação de longo alcance, por exemplo, o gap pode fechar parabolicamente. Tá? Sim, você está
Você se refere, talvez, a um avoided level crossing? Algo nessa Isso. linha? Isso, Sim. isso. Uhum. Tá. Então, então, se for procurar uma razão fundamental em termos de interações, o Z sempre fica igual a 1 porque não tem interação de longo alcance. Na presença da interação de longo alcance, eu posso esperar o gap fechar de forma diferente e, com isso, acarretar numa mudança do expoente crítico dinâmico Z? Acho que sim, sem dúvida. Eu acho que é razoável essa expectativa. Bom, como você mesmo explicou, o fechamento linear é garantido, o fechamento linear do gap, ou melhor, o cruzamento linear das bandas no espaço K, né? Isso. É linear nesse caso, nesse modelo, e o que implica que o Z, que o expoente crítico dinâmico, seja igual a 1. Para ambos os tipos de transição. Ambos os tipos, né? Então, a maneira da gente entender a constância do expoente crítico dinâmico Z é a não presença de interação, tá? Como consequência. Eu só estou repetindo o que eu falei para ficar claro para eu poder entender, porque aquela parte do fechamento parabólico, aquele comportamento parabólico que você colocou, eu perdi algum ponto na tua explicação, qual é a causa de fazer ter aquele comportamento parabólico, lembra? Uhum. Deixa eu Então, qual voltar. seria a causa? Deixa Porque eu voltar. eu associaria o comportamento linear a não ter interação e o comportamento parabólico a você ter interação, né? No teu sistema, qual é a origem do comportamento? É como eu falei para o Múcio, né? São duas coisas. Uma coisa é como as bandas se cruzam na zona de Brillouin. Esse cruzamento é sempre linear, independente do tipo de transição. Outra coisa é como que o gap se fecha em função dos parâmetros do hamiltoniano, não do momento. Tá. Não do K, em função do θ e do φ, que são parâmetros do hamiltoniano. Então, quer dizer, eu meço a distância para cada valor de θ e para cada valor de φ, eu meço o valor do gap e ponho um ponto lá, no plano θ-φ. E aí eu traço a superfície do gap em cima do plano θ-φ. Tá. E aí a gente vê que o gap zera linearmente para as transições topológicas. Certo. Então, nesse caso, tanto o cruzamento das bandas, em função do momento, quanto o fechamento do gap no espaço θ-φ é linear. Pronto. Porém, na transição multicrítica, ou que eu também chamei de transição espúria, apesar do cruzamento entre as bandas continuar sendo linear, eu não mudei o modelo, e como você mesmo disse, o modelo continua sendo um modelo de hopping de primeiros vizinhos. Mas, apesar disso, isso é que eu acho curioso. Apesar disso, o gap se fecha no espaço θ-φ, no espaço de parâmetros, parabolicamente. Quer dizer, é um avoided level crossing que o gap gostaria de não fechar. Ele não cai linearmente. Ele gostaria de não fechar, afinal de contas, não é uma transição de fase, é uma transição de fase espúria, porque o sistema vai entrar de volta na mesma fase. Então, o gap está fechando mais suave, mas mesmo assim ele é obrigado a fechar. Porque você tem cruzamento entre duas linhas críticas, então não tem o que fazer. Mas o gap, ele tenta, ele assinala isso, ele assinala o caráter fake dessa transição através de um fechamento parabólico ao invés de linear. Mas, repito, as bandas, no momento, continuam, elas se cruzam sempre linearmente. Pronto, tá. Eu entendi a tua... o tempo acabou? A gente está meio adiantado na hora, então eu vou pedir vocês continuarem essa discussão depois, né? Tá certo. Mas obrigada, essa é uma discussão interessante, porque eu também quebrei a cabeça com essas diferenças entre como que o gap se fecha, como que as bandas se cruzam. São coisas diferentes. Tá certo. Então, só para encerrar, queria agradecer mais uma vez, Mariana, pelo seminário. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom. Muito legal. E aí, a gente volta na próxima sexta-feira, no mesmo horário, com mais um seminário virtual do IIP. Até lá. Boa tarde a todos.
Obrigada. Professor Múcio. Obrigada pela presença. Obrigado. Abraço aí para todos. Ei, professor Múcio, Obrigada. fique com o meu melhor abraço, viu? Tá, você também, querido. Um abração. Tá bom. Tchau, Tchau. Lúcio. Obrigada pela Tchau. presença. Valeu. Tchau, Eggs. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Oi, oi, oi. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Oi, Wei. A todos. Wei. Oi, Wei. Tchau. Tchau, Wei. Mariana, você teria só mais 2 minutinhos, só para um esclarecimento? Ou Eu tá estou muito por aqui. Pronto. Olha, se o pessoal não fechar, eu entendi bem a tua distinção entre o gap no espaço K, tá certo? As bandas sempre fecharem linearmente. Novamente, eu quero insistir na presença da interação, tá certo? E no espaço de parâmetros θ e φ, que elas querem fechar parabolicamente, tá certo? Que você falou, tá? Uhum. Para a gente discernir. O fato de sempre existir a presença linear no espaço K, eu vejo pelo seu modelo ser apenas de Hopin, tá bom? Eu vejo Sim, pelo seu modelo ser apenas de Hopin. No caso da presença de uma interação tipo Hubbard ou outra interação de longo alcance que você contemplar no seu sistema, no espaço K, já obrigatoriamente você vai induzir uma parábola, tá bom? Algo parabólico, tá? Certo? Eu estou conseguindo agora vir agora para o teu espaço parâmetro θ e φ, tá certo? Tá. Só para fazer uma teorização. Só posso fazer uma pergunta rápida para você? Quando você está falando, por exemplo, se você coloca alguma interação do tipo Hubbard, vamos chamar Hubbard, mas no local, no espacial, mas ainda com elétrons itinerantes, né? Tipo um modelo de Stoner, né? Certo. Então, em princípio, você poderia ter uma transição de fase ali também, né? Isso. Magnética. Você quer chegar nesse ponto, eu acho, né? E aí, Em princípio, você pode. Que a Mariana mostrou algum artigo onde, se não me engano, é aquele Scientific Report, que é exatamente o ponto de que você não precisa fechar o gap quando você tem a transição de fase, outra transição de fase acontecendo paralelamente. Uma delas seria a transição de fase ferromagnética. Né? Certo. Uhum. E aí eu não sei se vai cruzar mesmo, ou o que vai acontecer, na verdade, né? Porque esse picture aí de cruzamento é single particle. Então, quando você põe interação, tudo bem, se você fizer mean field como o Stoner, você ainda pode interpretar os autoestados como single particle states. Né? Isso. E aí nesse picture, talvez você ainda possa falar de algum tipo de cruzamento, mas a minha experiência com esse tipo de coisa em single particle é que quando existe uma transição de fase, por exemplo, quantum Hall ferromagnetism, onde Landau levels, onde there is crossing of Landau levels, quando tem uma transição de fase, você tem uma descontinuidade lá. Tá. Via de regra, toda vez que tem uma transição de fase, os níveis vão fazer uma mudança abrupta nesse picture de single part. Não vai ter um anti-crossing. É como se eles... porque o sistema muda, né? O ground state muda. Então, é como se tivesse uma disruptura ali. Mas, desculpa, era isso que eu queria mencionar. É esse tipo de picture que você está colocando em mente? Isso. Eu tenho um pouco disso em mente e também uns resultados antigos do grafeno, tá? Quando o pessoal começou a colocar a interação de longo alcance, que eles percebiam no espaço K um comportamento parabólico, tá? Essa ideia do comportamento parabólico. O que eu fiquei curioso foi, como a Mariana colocou, que no espaço de parâmetro θ e φ, mesmo nesse modelo só de Hopin, existe essa transição que ela classificou de espúria com esse comportamento parabólico, tá? Então, isso me chamou a atenção, tá? Me chamou a atenção dessa distinção que ela colocou. Eu acho que eu posso comentar um pouco. Sim? Em inglês mais fácil. So, sure, you can speak. I know you really want to have a quadratic band crossing, let's say. Yeah. So first you have to ask, is this quadratic band crossing allowed by symmetry in these topological insulators? Now, in this work that Mariana mentioned in her slides, that actually we proved that this is not allowed in one dimension. So it will violate all this
this classification of topological insulators by time reversal, particle Hall, and chiral symmetries. If you take this into concern, then the non-interacting system, you cannot have this. You can have art. Yeah. Actually, you can have art crossings. So linear is allowed, quadratic is not possible, but you can try to think of some cubic band crossing. So it's just not allowed because it's an even artness of these low energy. I don't know if it's my connection, but What? We can hear you. Yeah. I am hearing well. I am hearing well. Yeah. But now you can consider adding interactions as you like. Yeah. So now interactions, you give up single particle states, but you can build a topological invariant and all that by Green's function. So this I also calculated explicitly for some models. I did not explore this possibility. For instance, if you want to have a non-interacting linear band crossing and you add interaction, it becomes cubic band crossing. And then you ask, is this possible? Excuse me, could you repeat again? Why are you thinking that if I add interactions, I must promote cubic? No, I didn't say. I was just saying that's what you want, right? You want to have some interaction that changes the band crossing. Right, so right. I'm just thinking if it's possible, and I don't know, maybe it's possible with some long-range interaction, but you have to kind of think about how to cancel out this linearity. I mean, if your non-interacting model is linear to begin with, and then you want to add some interaction to make it cubic, then that's you have to think about some mechanisms to cancel out this. It's probably very hard to do this. If you this is probably if you look at this table that Mariana showed, that's for a sort of single particle Hamiltonian, right? As I recall. So one would have to really go through, some hard work to actually derive this kind of table in the presence of interactions. We don't really know whether how. I don't even know whether people have thought about that. Whatever we think about, people have done already or are doing, right? So, but I don't think we can draw any conclusions because the connection has become really unstable. Okay. For you? For me, it's okay. I can't hear most of what you're saying. Really? Now. Really? Okay. Okay. Let me try. I can real well. Yeah. For me, all of your audios has become suddenly very broken for me. Really? So I'm listening. I'm hearing you perfectly fine, and all the other ones. Me too. It's probably my connection that's. So what I said is that in principle to fade. But what yeah, I said, okay, what let's I said go is that on in principle, the table, the tenfold way, was derived for a sort of quadratic Hamiltonian. Right. So whatever conclusions we can draw from there about crossings or whatever, it has to be recalculated or rethought, in terms for an interacting system. And I know Wei has done some calculation, defining this topological indices in terms of a Green's function, right? Because then you can sort of introduce interactions via self-energies and then draw some conclusions from there. That's one way to do it. I don't know whether this is probably not the only, but it's certainly a way to do it, because once you express your topological index in terms of Green's function, then you can start hanging things, in the system and calculating self-energies and seeing how it changes. And even if you do things like at the Hartree level, we have done that. Wei did this with Antonio, and then you can see that there is still some version of the bulk edge correspondence there. You're not really destroying things completely by adding interaction. But at the moment you induce phase transitions, I think then you can change things drastically. And I'm just using the argument you gave before that you don't really have to have a gap closing,
scenario, if at the same time you have another phase transition happening, right? And one of them would be just a quantum, a ferromagnetic phase transition. So, I think it's a very interesting topic to talk about. Yeah, but I think this will probably be in the strongly interacting region. I mean, where your perturbation theory fails, you probably need to, like this first order transition that Mariana mentioned in her talk. As far as I know, they are all very strongly interacting systems, right? It's not soft perturbation. Yes. At least in the regime where the transition occurs without gap closing is the strong interacting regime. Yeah. So this you have to find some other ways to define topology. Then. Yeah, but at the mean field level, it would still be interesting, right? If you take, say, the Stoner model, which is mean field, they still could get away with exactly the same formalism at the first, as a first, mean field is what you do when you don't know what else to do, right? That's the first step, and it could give you some results, right? Like a ferromagnet transition, and because you still have single particle states, and you still sort of can get away with calculating the topological quantities, and curvatures as single particles, right? In a way, it's the many body is there in sort of a mean field way. So I think it's actually probably not as hard to do. I'm aware of. Actually, we have also did this. We had some mean field approach to what's it called? Interacting topological Kondo insulators. But they are all the same anyway. There's some like you say, you do mean field, and then you found out the exponent is the same, gap closing is still linear. So it's very hard to break this. This is what I mean to say. Either you use mean field or use perturbation theory. Probably it will not work. Because you can imagine a diabatic process, you are trying to add interaction, right? Yeah. Right. So if you do it adiabatically, it's very hard to imagine how you have a linear band crossing adiabatically, you change it to cubic. I don't know. No, I don't think that it's possible to change qualitatively the picture with perturbation theory in this case. Yeah, one would have to resort really to a non-perturbative, like renormalization group approach, or. Why do you think that a perturbative approach? Excuse me, Mariana, why do you think that a perturbative approach don't change qualitatively? Because in the end of the day, you're always going back to the single particle picture. So you will have dressed up cones. You can change the slope, but not the shape of the curve. Because if you end up with a single particle Hamiltonian in the end, all you can do is have ferromagnetism. But you can open up a gap. But you can open up a gap. If the system goes you can open a gap, spontaneously open a gap because of a ferromagnetic transition. If you have, say, a Stoner model and you just change the density, the system can become ferromagnet. So you are generating ferromagnetism in your topological insulator. That's one way. It's just like a Hartree-Fock transition. Whether it's real is another story, but you can certainly do that. And that's a very abrupt change. At t equals 0, it's a quantum phase transition, right? They take an electron gas, 2D, and they just vary the density. There is a range of densities for which the system polarizes partially, right? So you can do this within mean field. And of course, we know mean field doesn't quite work in many cases. Like in 3D, it predicts magnetic phases that do not exist because it overestimates. It overestimates the exchange interaction. But in some cases, it gives you some idea, right, of what to. Yeah. So and it's an abrupt change. Breaking type of transitions, right? Yes, the example that you've given. Yes, it's an example where you actually have a spontaneous symmetry breaking in the system. The system becomes ferromagnet. And in this case, you can really, I've studied this many years ago with one of my PhD students where we
we're in the integer quantum Hall regime, and it had a strong magnetic field because you have Landau levels and all. And then for some parameter range, the system would become ferromagnet, right? And then you could see the Landau levels becoming sort of discontinuous, right, at a particular point at the given field. And that's actually something that people observed experimentally. By tilting the magnetic field, you can make the Landau levels cross. That's actually how people look for phase transition of this kind, quantum Hall ferromagnetic transition, is by tilting the magnetic field, because then this Landau Venn diagram cross. Many of the Landau levels cross, and whenever you have levels crossing, if they have similar spin or they have opposite spin, the physics is very different, because if they have opposite spins, they may gain energy. The system may gain energy by just flipping the spin, because then it polarizes. That's exactly what happens, and they've seen this experiment. They see hysteresis in magnetoresistant measurements. So I guess even at the mean field level, you could still see some interesting many-body physics. Whether it's realistic or not, it's another story. But I don't think it's going to be a diabatic, in the sense that just because you have single particle states, nothing really dramatic is going to happen. I think it can happen if the system becomes ferromagnet. I see. I see what you mean. I mean, okay. You're by even at a mean field level, you think it's possible to induce some symmetry, spontaneous symmetry breaking? Sure, from interactions, even if it's treated at the mean field level. Yes, that's the Hubbard model in an itinerant gas, right? I actually give this as an exercise for my students in the many-body class, because it's a nice exercise. You can solve things analytically at the Hartree-Fock level. And then you have an analytical expression for your energy, right? At least in strictly 2D system, right? So then you can actually see this phase transition. And I think it could compete. Interestingly, Fabio, you also have this helical order at this level. You can have the whole thing ferromagnet, and for you, Mariana, this would be interesting, because you could have, that's something I've been thinking about. There's a competition between this and the so-called persistent spin helix regime, which is completely single particle. And now we're talking about something that could be the ground state of the whole system. Developing this. Spiral or helical type of ferromagnetic order, and that's all at the mean field level. Right. Yeah, I've done some work in this. I mean, in a previous work of mine, we found something similar to what you're saying, and a spontaneous symmetry breaking and a spin polarization, like not in a helical way, but as some kind of spin density wave state. But there we had interactions, electron-electron interactions, which we treated non-perturbatively. I don't know if we had treated them perturbatively, whether we would have gotten the same results. I don't know. See, the guy who first did this was in the 60s. This was Overhauser, where he predicted the charge density wave and also the spin density wave in a 3D electron gas, right, as a ground state. The first possibility that they studied was that you just add some spiral interaction. You can induce it like that, but it's always like that, right? When you do mean field theory, you find something, but you have to be clever on how you actually define your order parameter, right? So if you want everything like spin polarized, then you may find something that spin polarized has lower energy. But what they did is, let's now assume we have some kind of helical, and then you see that in some cases that has lower energy. You have to look at the phase diagram, and that's the spin density wave, right? Mm-hmm. In most systems, you just get higher energies, then it doesn't work. So excuse me, let me just do more one question just to clarify my understanding, because they in some point said, when I add interaction, if I add interaction in the system, symmetry will avoid
parabolic crossing, and we will have from the non-interacting system a linear crossing jumping to a cubic crossing. What kind of symmetry are you talking about? So, first of all, I'm not trying to guarantee that this will happen. But I'm just saying it's the allowed scenario that can happen if this is what you want. Yeah. Okay. So, but I want to comment. But yeah. So actually, you don't even need interaction. You can just think of a model where the low energy, where the linear term, you just try to cancel it by some fine tuning of some lattice hopping parameters. Right. Yeah, you try to fine tune it, and then you can engineer cubic. Right. But as I say, the quadratic is still not allowed. So that's the point that I'm trying to understand. What kind of symmetry are you thinking? In what kind of symmetry in your system? Symmetries that they use to do this tenfold way to the symmetry classification, namely the time reversal, particle Hall, or chiral. And then we show that in 1D there are 5 classes that are non-trivial, and in all these 5 classes, the even order of band crossing is not allowed. You can just consider this even order of band crossing, and then you Hamiltonian, and then you see that if it commutes with the symmetry operator, and then all of them, they do not commute. So this is not allowed. Yeah, so that's my logic. And yeah, anyway, it's just another small comment that I wanted to mention regarding Carlos' question before. In this, and also to draw very relevance to Condon Hall effect. So I have worked with these people who use exact diagonalization to solve the so-called fractional Chern insulator. It's a topological insulator version of fractional Condon Hall effect. So you need a very strong interactions to drive this transition, yeah? And then what we found is that you have very exotic transition where the transition is simultaneously a topological phase transition and a Landau second order phase transition. It is a topological phase transition because the topology changes. It is a second order phase transition because the system develops a charge density wave, as Carlos was mentioning. But this is entirely strongly interacting, solved by exact diagonalization. Right. In that point that you mentioned about the charge density wave in your system with this coexistence of a topological transition and a Landau one. Your charge density wave, it is of topological nature. I mean, can you quantify the theta term of your charge density? So first of all, because you have a fully interacting system, so there's no spectrum gap. There's no dispersion that you have. You have the ground state energy and the first order many body state, right? Yeah. Everything is like, you don't really have a spectrum anymore. You cannot think of it that way. No. But the cool thing is what we are selling in that paper is even this is the case, we can still define the universality class and compare with the non-interacting systems by means of the curvature function as what Mariana was presenting today. Even if the system is entirely fully interacting, there's no band structure. There's a many-body discrete level of energy levels, but there's no bands because there's no momentum, whatever, because you are strongly interacting, right? But nevertheless, we can still extract critical exponents in the same procedure as what Mariana was saying. So the title of the paper is called Weyl-like phase transition, which would mean that Dirac point-like phase transition for a fractional Condon Hall-like system. Okay. Yeah. So. Yeah. Can I add one question? One comment. Yeah, but of course, we may have all this transition that we're mentioning in the strongly correlated regime, which can be very interesting and complicated. But of course, all this simple physics of spin and charge density waves can be found in the weakly interacting regime, right? Like the ones I just told you about. When you do mean field
for a 2D or 3D electron gas. And then still, in this case, you can actually derive a single particle. You still have a single particle band, right, spectrum, because mean field is a quadratic Hamiltonian. And at the level that Mariana is modeling, I think it would be consistent to actually consider this kind of thing first if you want to look at a possible symmetry breaking mechanism, you know, self-induced, right, by the say the Stoner type interaction, which is just like a Hubbard model in a itinerant picture, right? So, I mean, this fractional topological insulators, then it's another level of, because then things are really complicated. It's heavily numerical. You have a spectrum that is really. So when you do this mean field decoupling, you already break the time reversal, right? So you mean you gotta think about, for instance, if you are in a time reversal symmetric system and then you want to add the interaction and then you put in by hand the time reversal breaking kind of decoupling, such as Stoner magnetism, then you change the symmetry class, first of all. Yeah. Yeah. You change the symmetry class and then, yeah, there's no problem doing this, but yes, of course. But that would be, that's the thing. You do change the symmetry class because you break time reversal symmetry. The minute the system polarizes, your time reversal symmetry is gone, right? So but then it's a spontaneous breakdown. Yes, it's a spontaneous symmetry break, but that's fine. That's completely fine. Because the way you probe the system, Mariana, then it's the usual way, right? You add now a magnetic field to be able to measure, say, susceptibility. And you know what happens when you calculate the susceptibility? You get this divergence, right? And but the usual, charge susceptibility, right? You have this enhancement because of this, the so-called Stoner enhancement, right? It diverges because of interaction. If you compare the Pauli susceptibility, it goes, so let's call it chi0, the Pauli susceptibility with the small magnetic field. When you have a interaction now, the Pauli susceptibility becomes divergent. It's something like chi0 divided by 1 minus u times chi0. And then you have a criterion to define when interactions are going to be relevant. It has to have to reach some critical strength so that you see the divergence. It's essentially u times chi0 equals 1 that defines this criteria. And and in some simple systems in the continuum model, you actually can derive equations for the energies, right? Simple equations for the dispersion analytically, and it's, yeah. So at some point you can look at the physics of this without too much trouble. Still rely on band structure. So who is this guy at the International Institute of Physics that I'm looking at his math? He's the staff. He's in the staff. Yeah. So I'm Valdelino. Yeah. Do you want to go home? Do you still have to be there, or are you just watching us and listening to all this nice discussion? So I forgot your name. You're the computer guy, right? É o Valdelino. Valdelino, yeah, that's right. Right. I remember now. He helped me. Eu acho que ele tem que encerrar, porque ele está gravando, na verdade. Yeah. Oh my God, this is being recorded. What the No. Oh, right. Okay. Now it's going to be for posterity. Thank you for your answers, Vei, Mariana, Eggs. Thank you all for this kind discussion. Obrigada pela presença, pelo interesse. Muito obrigado a todos. For sure. Bom final de semana para vocês. Obrigada, bom final de semana, tudo de bom. A gente se fala. Você também. A gente se fala. Bom final de semana também, para todos. Have a nice weekend. Nice weekend.